corpo de Cristo ou não é corpo de Cristo? Que sentido tem isso? Ou seja, todo protestante hoje acredita que a Santa Ceia, como chamam o pão fermentado que usam e o vinho, ou às vezes até suco de uva, é apenas um símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, ele não crê que no pão ázimo e no vinho, como na Igreja Católica, após a consagração do sacerdote, que é validamente ordenado, como nós já vimos, está o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo. Mas vamos ver o que o próprio Lutero disse. Oi? O próprio Lutero acreditava na presença real de Cristo. Vamos ver isto na Confissão sobre a Ceia do Cristo, de 1528. Tá? Está no livro Isto é meu corpo. Tá? Citação. Esse livro não é uma referência, não, o assunto é Isto é meu corpo. Sobre estas palavras de Cristo, isto é o meu corpo, ainda que fosse dita por um anjo do céu, não acreditaria, se não fosse apoiada na Escritura. Eu as interpreto de forma literal, que o pão é realmente o corpo de Cristo, que o vinho é realmente o sangue de Cristo, fecha aspas, diz Lutero. Outro, no livro De Servo Arbitrio, ele diz, 1525, acredito que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes na Eucaristia, pois isto é o que as Escrituras dizem claramente. Não é mera presença espiritual, mas uma presença verdadeira e substancial. Transubstanciação, que coisa, hein? O Zwinglio, que era um outro reformador, que negava a presença de Cristo realmente na Eucaristia, a ele, num debate que tiveram, em 1529, Lutero disse para ele, as palavras de Cristo são claras, Zwinglio, isto é meu corpo. Quem poderia, com um bom coração, dizer que o corpo de Cristo não está presente? Zwinglio distorce as palavras de Cristo ao dizer que este é o corpo, significa, ou seja, isto significa o meu corpo. Fecha aspas. Portanto, nem o fundador do movimento protestante podia negar esta verdade na sua interpretação da Escritura. Foi o seu contemporâneo Zwinglio, pastor suíço, que negou que a presença de Cristo era apenas simbólica. E foi essa vertente que vingou no protestantismo, e não a de Lutero. Mas vamos à Bíblia. João 6, 48, para frente, Jesus diz, ego sum panis vitae, eu sou o pão da vida. Pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, o pão. Mas este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ah, mas ele está falando no sentido de a carne que ele dá é a cruz que nele se entrega. Mas que clareza nessas palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo, o pão que eu darei é a minha carne. Mas é ou não é a carne? Ou é ou não é Cristo o pão que deve ser comido? Será que Deus não saberia se expressar direito se desejasse fazer uma simples alegoria, uma metáfora? Porque quando ele fazia uma analogia, uma metáfora, ele falava, eu sou a porta das ovelhas. Vocês são a luz do mundo. Mas aqui não. Na instituição da Eucaristia ele diz, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue com o cálice. Mas ele nunca disse, a porta das ovelhas é o meu corpo. Não, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Tem um sentido totalmente diferente. Mas não é só isso, ele continua cada vez mais positivo, mais claro, dizendo em João 6,54, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. O que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Olha só, sim, lê esse texto, escuta. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come da minha carne e bebe do meu sangue fica em mim e eu nele. O que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. O que come este pão viverá eternamente. Ou seja, Cristo afirma, repete, reafirma, explica que o pão que ele vai dar é o seu próprio corpo. Que o sangue que ele vai dar é a sua bebida oferecida a nós. Ou seja, ao negar a presença de Cristo na Eucaristia, se nega as palavras do próprio Cristo. Cristo diz, isto é o meu corpo. Portanto, não é o corpo não, é o símbolo. Cristo diz, minha carne é verdadeiramente comida. Não, é só um símbolo. Cristo diz, o que me come viverá por mim. Não, isso é uma metáfora. Cristo repete, o que come minha carne fica em mim. Não, isso é só um ensino teológico abstrato.
Agora, a posição daqueles que rejeitam as verdades dos sacramentos é igual, do sacramento da Eucaristia, é igual à posição dos que tomam os fariseus perante o ensino de Cristo. Porque Cristo diz, eu sou o pão do céu, quem não come minha carne, etc. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E os fariseus chegaram para Jesus, João 6,53. Como pode este dar-nos a sua carne de comer? Tipo, você vai cometer aqui canibalismo? E eles retiraram-se murmurando. É duro demais esse ensino. Quem pode ouvir tal linguagem? João 6,67. Ou seja, o fariseu que nega a Eucaristia é igual, o protestante que nega a Eucaristia é igual ao fariseu do texto. Quem fará Jesus? Que fará Jesus? Ele dissipa o equívoco, explica o que é, o que ele acaba de dizer, para que não se perdessem os que se retiravam. Ou seja, Jesus estava vendo as pessoas se retirando e falou, não, pessoal, atenção, calma, é só um símbolo, tá? É só um símbolo, não é comer a carne mesmo, ele deixa as pessoas irem. Ele ainda se vira para os seus apóstolos, esse texto é maravilhoso. E num tom, ele diz assim, e vocês também não querem me abandonar, não? Tipo esses fariseus. Aí São Pedro diz, Senhor, a quem devemos ir se só tu tens as palavras de vida eterna? João 6, 67, 70. É a cena da promessa da Eucaristia, que ia sendo preparada por Jesus em seus apóstolos que acreditavam e amavam mesmo sem entender. Aos que não acreditam nessa graça, cabe uma pergunta muito objetiva para você, meu caro amigo protestante. Será que seria possível Jesus Cristo, o Deus eterno, o Verbo divino, Logos, a inteligência divina por excelência, ser tão solene, tão claro, utilizando palavras tão majestosas, escandalizando tantos incrédulos, apenas para prometer um pedacinho de pão que devemos comer na sua lembrança? Apenas uma refeição simbólica? Olha bem para minha cara. Leia o texto e diz, Jesus, você acha que Jesus está brincando? Ou seja, as conclusões práticas que deduz o apóstolo Paulo das palavras da Eucaristia são sérias. O apóstolo diz em 1 Coríntios 10, 6, depois 11, 27 e seguintes, que quem recebe indignamente, ou seja, em pecado mortal, a Eucaristia, peca contra o corpo e contra o sangue do Senhor. E quem a recebe dignamente, faz-se participante do corpo e do sangue de Cristo. Não bastasse isso, os nossos pais da igreja, Santo Inácio, Justino Mártir, São Cirilo de Jerusalém, tantas outras dezenas de santos, vamos pegar Santo Inácio. Em sua carta à igreja de Esmirna, ele se refere à Eucaristia, porque a Eucaristia significa ação de graças, tá? Ele se refere à Eucaristia como a carne de nosso, abre aspas, a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Justino Mártir, do ano 150, em sua primeira apologia, ele descreve a Eucaristia como não sendo um pão comum, bebida comum, mas, abre aspas, o próprio sangue e corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. No número 66 da primeira apologia. São Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses mistagógicas, no ano de 350 depois de Cristo, ensina que o pão e vinho da Eucaristia são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo transformados pela invocação do Espírito Santo. Ou seja, é muito claro que se trata do corpo e do sangue de Cristo. Porque se isto for verdade, é a maior revelação da história da sua vida, meu querido amigo protestante, que você pode comungar o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo, ter comunhão com Ele plena fisicamente. Porque Jesus disse, depois de ressuscitar, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E como que ele disse isso? Em corpo, sangue, alma e divindade, conosco aqui ressuscitado. É este Cristo que está ali na Eucaristia, esperando por você. Você não sente sede? Um protestante, uma vez que eu ajudei a se converter, me disse uma vez, depois que eu comecei a estudar sobre a Eucaristia, ouvi o que você ensina, eu começava no meu quarto a chorar de noite sozinho, com fome de Eucaristia. E se você ainda tem dúvidas, visite o site do Carlo Acutis, do São